Foi aí? Oi. Ah, tá. Bom, boa noite. A gente resolveu fazer esse encontro depois de alguns feedbacks que a gente teve, né, por conta do encontro de formação no mês passado com as escolas, e também porque é nossa intenção, né, poder ter esses momentos de aprofundamento, assim, seja na metodologia, seja em outros aspectos também da Ecoamor, da instituição. E aí hoje a gente vai falar mais especificamente da metodologia, mas também pensando nos encontros, nas atividades que a gente faz, de que forma essa metodologia ela tá ali impressa nessas ações. Então, é um pouco por aí. Deixa eu ver se eu não me atrapalho aqui com os botões todos. Fernanda, você quer puxar aí? Que aí eu vou organizar aqui a sala. Sim, pode ser. Inclusive, esse momento de sensibilização, eu estava falando com a Bárbara, eu pensei, inclusive, no material que a Nina partilhou com a gente na semana passada, numa reunião das versões, a gente falou um pouco, mas o material que a Nina compartilhou chamava Colheita de Histórias. Aí, pensando um pouco nesse lugar da metodologia, da Ecoamor e tal, a gente achou que poderia ser legal trazer também para esse primeiro momento da sensibilização, né? Esse momento de atenção, sensibilização. E aí eu coloquei o nome de colheita de acolhimento. Então, assim, individualmente, a gente vai pensar inicialmente como seria o espaço de acolhimento para a gente, né? Como a gente entenderia. Só um momento. Eu acho que seu áudio está picotando. Não sei se daqui a pouco, se desligar o vídeo, um pouquinho. Deixa eu desligar para ver se vai melhorar. Acho que vai melhorando. Parou em qual parte? A picotagem. Acho que pode explicar assim, o que é para qualquer ideia, né, da proposta. Tá, sim. Então, um pouco isso, assim, semana passada a Nina compartilhou um material com a gente na diretoria de invenções, e aí a gente, na reunião, falou um pouco sobre uma atividade que chamava Colheita de Histórias, e aí era até uma possibilidade para o encontro virtual que a gente fazia e tal. Mas aí com a Bárbara eu achei que seria interessante trazer também para esse momento de sensibilização, pensando na metodologia da Ecoamor e tal. E aí coloquei um de colheita de acolhimento, em vez de colheita de histórias, no caso. Que individualmente é para a gente pensar brevemente como seria o espaço de acolhimento para cada um, né? Então, como seria o espaço de acolhimento para mim, como a Nina entenderia que, por exemplo, é um espaço de acolhimento para ela, a Bárbara, a Jordi. E aí depois a gente vai separar em duplas, e cada dupla vai falar para o colega como seria esse espaço de acolhimento. E aí é para a gente escutar o espaço de acolhimento do colega também, porque no retorno da sala de dupla, a gente vai compartilhar o que o colega falou que é o espaço de acolhimento, e não o nosso mesmo, e aí vice-versa, né? Aí o colega estava junto com a gente, vai compartilhar o nosso espaço de acolhimento, no caso, o que ele escutou. Acho que ficou claro, né? Eu acho. Tá, então eu vou mandar vocês para salas. E aí vocês vão pensando nesse caminho aí até as salas. O que seria, então, esse espaço de acolhimento para vocês? Aí vocês têm que aceitar o convite, eu acho, para ir para as salas. Foi, gente? Eu tô meio perdida aqui. Tá, então. A ideia agora é compartilhar, né? O que a gente conversou nas salas. Eu vou aproveitar e puxar o bonde já. Eu vou falar da Jordi, né? A Jordi
ela compartilhou que para ela o espaço de acolhimento são as rodas de conversa, mas ela trouxe um aspecto das rodas de conversa, não essas rodas muito grandes, mas justamente essas rodas menores, assim, que são menos pessoas, que você tem também um pouco mais dessa proximidade, dessa escuta, dessa troca, e ficou bem essa imagem, assim, de uma roda menorzinha, assim, bem acolhedora. Sou eu agora mesmo, né? A Nina compartilhou que o espaço dela de acolhimento, quando ela pensa em acolhimento, ela pensa na rede, numa rede, e eu acho interessante que ela trouxe essa figura da rede como um espaço de... Bom, eu acredito, né, que também é lúdico, um espaço de fabulação, assim, ao mesmo tempo que ele é de acolhimento, ele é inventivo. E foi isso, assim, que pode ir. Bom, e a Bárbara compartilhou com a gente, assim, que o espaço de acolhimento dela a primeira imagem que vem é a cozinha, e que está muito, talvez, ligado à relação que a família tem, né, de ter criado nesse ambiente que reunia tantas pessoas, e como a comida tem esse potencial, né, que ela percebe isso na comida, um reflexo disso, desse acolhimento e desse convite para estar junto. Eu tô achando engraçado que os dois grupos foram para lugares bem diferentes. Diferente. Tava pensando nisso também. Você quer falar primeiro? Eu posso falar? Eu posso falar. Quem sabe? É que a gente pensou em, assim, o nosso grupo passou por um lugar mais subjetivo, assim, não tão um espaço físico, né? A gente pensou mais numa coisa assim, o Marcos, por exemplo, pensou num espaço de acolhimento, um lugar sem julgamento, assim, onde você possa ter a tranquilidade de poder falar sem ser julgado, né? Então foi mais assim, não um espaço físico, né? Mas uma sensação, talvez, né? Uma sensação que te provoca um espaço de acolhimento. Eu acho interessante esses espaços, você pensa. E aí, tipo, foi o que eu disse, mas o da Fernanda, o que eu achei interessante que ela acrescentou. Outra coisa, é que nós três falamos quase a mesma coisa por causa disso. E aí, o que eu acho que da Fernanda que me chamou mais atenção é que o espaço também, né, de acolhimento é aquele que não parte, aliás, parte mais do senso de coletividade, não da competição. E aí foi mais nesse aspecto. Foi sim. Sim, e aí a Tuíla, porque foi isso, assim, a primeira parte, assim, a gente fala sobre o espaço de acolhimento, eu falei primeiro, e aí falei do processo da escuta e da fala, né, como essas duas coisas importantes para o acolhimento. Eles concordaram, então, aí nesse momento inicial, nesse quesito, ficou parecida a resposta, mas aí depois a Tuíla acrescentou que também é o lugar de você se sentir à vontade, e eu acho isso também muito importante, assim, de você realmente se sentir à vontade para estar tanto nesse lugar da escuta, né, e quanto nesse lugar da fala, e acho que isso faz realmente muita diferença, que no final das contas, acolhimento também é essa coisa da aconchego, né, que fica um pouco nesse de se sentir à vontade. Muito bem, toda uma diversidade de espaços possíveis. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela, a apresentação. Cadê? Apresentar. Vocês estão vendo aí a tela? Eu sempre perco onde eu ponho essas caixinhas de imagem.
Bom, e aí, então, como eu estava falando no começo, né, a ideia é hoje a gente conversar um pouquinho sobre a metodologia e explicar para vocês, né, para quem entrou esse ano também, de onde que essa metodologia surgiu, como é que foi esse caminho para a gente chegar nesse formato que a gente trabalha hoje, né? Então, a EcoAmor, ela surgiu em 2016 e lá no começo a gente estava muito ainda vinculado com a criação das hortas, né? Mas com o passar do tempo, a gente foi entendendo que tinha uma possibilidade maior, assim, de alcance do trabalho, de atuação, se a gente começasse a pensar essas formações, né, que iam para além da horta, o espaço físico, né? Mas, ao mesmo tempo, era isso, a gente estava entrando dentro de um formato de educação, de escolas, que a gente sabia que era muito tradicional e que prioriza ainda, né, até hoje, né, prioriza muito esse aprendizado dentro de quatro paredes, né, e muito mental, muito focado na teoria, né. Então, esse modelo educacional, ele acaba reforçando um processo triplo de desconexão que a gente percebe, né, uma desconexão consigo mesmo, na perspectiva do autoconhecimento, né, de cada um, de cada pessoa, uma desconexão com o outro, com o coletivo, com o grupo, com a comunidade, e a gente vê isso muito nos relatos das escolas, né, do tanto que esse é um desafio para eles, e também com a natureza, e é que a natureza é compreendida de uma maneira bem ampla, assim, né, não só espaços verdes, né, mas a própria noção de bairro, de cidade, de país, de mundo, né, com os espaços que a gente convive, né. Então, é uma tripla desconexão que acaba que esse modelo educacional ele reforça. Então, existia esse desejo da nossa parte de propor ações e formações que ajudassem as pessoas nessa reconexão, né, delas buscarem esse caminho, que ele parte de individual, mas que ele olha para o coletivo e ele olha para esses espaços que a gente ocupa, né. E aí, em 2019, o projeto da Horta para Merenda foi o primeiro momento que a gente realmente assim construiu um projeto que ele era mais olhando mesmo para a educação e entendendo que a gente tinha que não dava para a gente ficar só no mutirão para implementar a horta, que a gente tinha que propor mais coisa, que a gente tinha que pensar uma formação continuada. Foi o primeiro ano que a gente propôs esses modelos de encontros de formação e tudo mais. E ali, assim, apesar de ser ainda de uma forma um tanto orgânica que a gente ia fazendo, a gente não tinha uma elaboração assim tão metodológica, teórica, mas já existia essa preocupação de ter momentos de sensibilização com as pessoas que estavam participando, essa preocupação de como que a gente ajuda essas pessoas a mobilizar suas comunidades, e também essa ideia de como que a gente ativava os sentidos, o corpo, de ter uma prática, né, de envolver um processo que fosse mais lúdico, mais acessível também dentro das formações. E aí, nesse ano ainda, de 2019, no segundo semestre, a gente fez um curso lá no Sítio Semente, que é um espaço em Brasília, que chama Agrofloresta para Educadores, com a Mônica Passarinho e a Olivia Gomes. E foi uma experiência assim, muito transformadora para a gente, foi muito, muito importante esse curso, porque justamente foi o momento que a gente viu que o que a gente fazia, existia uma teoria, existia uma metodologia por trás, existia teóricos, pessoas pensando que respaldavam isso que a gente estava fazendo, isso que a gente queria fazer. Então, foi um encontro, assim, muito importante para a gente, da gente ver que a gente, enfim, não era maluca, que o que a gente estava propondo tinha sentido. E aí, uma das grandes referências que a gente conheceu lá, né, com esse curso com a Mônica e a Olivia, foi o Satish Kumar, e essa tríade que ele propõe, né, de cabeça, coração e mãos, de você pensar a educação a partir dessa tríade. E então a gente começou a mergulhar um pouco nisso, nessa possibilidade. O Satish é esse senhor aí, muito simpático. E aí o que ele propõe é isso, né, uma educação que ela pensa digamos, esses três aspectos que conformam qualquer ser humano, né? Então, tanto a parte, ele considera a parte intelectual, a parte teórica, mas também tem esse olhar para as emoções, para a sensibilidade, e entendendo também que essa parte corporal, essa parte prática, manual, ela também tem que ser
compreendida, né? Ela tem que ser inserida no processo, né? Então, de que forma a gente pensa um processo de educação que ele passa por esses... É lógico que tem momentos que um pode estar mais destacado que o outro, mas é não ignorar essas esferas que conformam, né, o ser humano. Então, isso acabou se tornando uma inspiração muito importante para a gente, e a gente, depois a Fernanda vai explicar com mais detalhes essa parte, de como a gente traz isso para a nossa atuação. Uma outra inspiração também nesse processo desse curso que a gente acabou conhecendo é também o Gandhi Peorsky. Ele tem um trabalho com as crianças e os 5 sentidos, né, e de que forma esse aprendizado ele passa, né, pelos 5 sentidos, pelo corpo, e também por esse encantamento, né, de como que a criança aprende pela questão lúdica, pela brincadeira, pela descoberta, pela investigação, mas ao mesmo tempo é uma pesquisa que ele faz que conversa também com o adulto, né? Porque esse adulto que ele vai se desconectando dessa criança, da sua própria criança, né? Então, de que forma também na pessoa adulta a gente também consegue daqui a pouco ir resgatando, retomando isso, né? Esse brincar, esse se encantar, esse olhar e você ser movida por esse desejo, né? Então, é um pouco também esse desafio, apesar dele trazer essa perspectiva da criança, conversa muito também com, depois, em adulto, o que a gente acaba fazendo, né? E aí, a gente juntou isso tudo, quando a gente voltou desse curso no segundo semestre, em 2019, a gente ainda tinha os mutirões de manutenção do projeto, e a gente resolveu já aplicar, a gente resolveu, falou assim, vamos fazer os ninhos, vamos pensar essa manutenção da horta de uma forma diferente, de uma forma mais lúdica, propondo que os estudantes eles escolham para qual ninho eles querem aprender, o que eles querem fazer. Então, foram 2 mutirões, assim, até o final do ano que a gente fez, propondo isso. Então, tinha o ninho da compostagem, tinha o ninho da semente, tinha o ninho das poções mágicas, e foi muito, assim, na prática, mesmo que é uma coisa, assim, é uma tradição da Ecoamor, aprender na prática também, mas que a gente viu que fazia muito sentido, assim, né? Essas 2 experiências que a gente teve no final de 2019 foram muito importantes, assim, para a gente ver que realmente era um caminho que a gente queria seguir. E aí, em 2020, a gente pensa o projeto a partir dessa perspectiva, mas aí vem a pandemia, a gente teve que fazer várias adaptações, mas acaba que também que foi o ano que a gente resolveu também fazer o livro, né? Fazer a publicação, colocar no papel isso que a gente estava pensando, isso que a gente estava construindo, essa forma de trabalhar. Então, a pandemia também possibilitou a gente elaborar essa publicação do Ninhos, e também pensar as outras publicações, né? E aí agora eu vou passar para a Fernanda. Ela está aí? Fernanda? Eu tô aqui, eu tô só sem câmera, mas eu estou. Ah, tá. Para ver se não trava o áudio. Pensando nisso que a Bárbara estava trazendo, assim, desse primeiro ponto da metodologia da Ecoamor, né? Que foi primeiro passando por essa lógica do satístico lá, que é o da cabeça, coração e mãos. A gente tem esse primeiro momento que é o da cabeça, né? Que é ligado ao mental, ao pensar, essa coisa mais do racional, do descritivo, analítico, o intelectual ligado a isso, né? A essa parte racional mesmo. E essa é a fase da apresentação, da teoria, do momento expositivo, igual agora mesmo que a gente está expondo, né? Esse slide falando um pouco, seria esse momento da cabeça. E a partir desses saberes, com escutativa empática. Por que com escutativa empática também? Porque não significa que por estar nesse lugar, né, da partilha e da exposição, que também não caiba para as pessoas trazerem um pouco suas visões, terem uma troca realmente nesse lugar. Pode passar. Aí depois a gente vem com o coração, né, que é ligado a essa parte do sentir, a emoção humana. Então, por isso que a gente sempre, nos nossos encontros, sempre pensa esse momento de sensibilização,
que é para trazer um pouco, ativar essa subjetividade. Então, a gente traz práticas meditativas nos nossos encontros de equipe, por exemplo, nos nossos encontros presenciais, a gente sempre traz algum momento de sensibilização antes até da gente trazer a parte cabeça, né, da racionalidade, esse respirar, esse se colocar mesmo, se aterrar naquele momento presente. Então, é um momento de reconexão das pessoas com sua própria essência criadora. Então, é esse lugar do coração mesmo, dentro dessa lógica da metodologia. Pode passar. Aí vem as mãos, que é realmente ligada à feitura, né, a fazer as coisas. É a fase de colocar a mão na massa, da ação, da prática. É isso de ativar o aprendizado pelo corpo, né? Porque a gente também aprende pelo corpo, isso é uma coisa muito importante de se firmar. Se a gente já, na fase adulta, já aprende pelo corpo, imagina então crianças, né? O quanto não aprende pelo corpo também. E esse é um momento de união entre o sentir, o pensar e para deixar que o fazer aconteça, né? Então, é quando junta esses outros lugares para se materializar pelo corpo. Essa é a materialização da experiência subjetiva, do saber. Aí pode passar. E esse aprendizado só é possível a partir desse sentir do saber e do fazer integrados, porque é isso, apesar de a gente separar a cabeça, o coração e as mãos para explicar cada uma das partes dentro da metodologia da Ecoamor, não quer dizer que elas sejam saberes assim que têm que ser pensados separados, muito pelo contrário, eles são para serem pensados de forma integrada mesmo, porque nós somos pessoas complexas, múltiplas, dialógicas, diversas, então umas pessoas vão ter alguma dessas partes mais acentuadas, vai colaborar mais para esse momento de aprendizado. Então, é uma parte importante de não priorizar nenhuma dessas partes em detrimento das outras, assim, mas de realmente construir atividades que tenha esses 3 lugares, assim, passe por esses três pontos. Pode passar. Aí tem o Ninhos, né? O Ninhos de Aprendizagem. Então, o Ninhos que tem também na nossa publicação, que é, tipo, imprescindível para a gente conseguir entender essa parte da nossa metodologia, que são esses lugares onde se tem as experiências de aprendizagem construídas de forma lúdica, a partir de um processo de escuta ativa, que é muito importante, do diálogo aberto, com o intuito de despertar e ativar o interesse das crianças, dos adolescentes, das pessoas educadoras, na horta, na alimentação, nas relações humanas, mas a gente pode ver que não só nesses lugares, né? Porque como a gente traz dentro das nossas próprias formações de equipe, é realmente um lugar de acolhimento dentro desse processo que pode ser aplicado para qualquer outro espaço. Aí pode passar. E esses ninhos de aprendizagem acontecem quando existe uma curiosidade pela vivência através do corpo e dos sentidos mesmo, né? Passando por todos esses lugares que a gente tenta enfatizar. Em alguns momentos a gente traz até meditações dos 5 sentidos, e nesse processo a pessoa educadora e também as outras pessoas que estão envolvidas em qualquer coisa que a Ecoamor coloque em prática, que passa por essas metodologias, é entendida como uma facilitadora para que a criança e adolescente acesse esse universo e desenvolva suas potencialidades. Então, quando a gente aplica também em um encontro nosso de equipe, também é isso, é tentando ativar e desenvolver as potencialidades de cada um. Pode passar. E as pessoas educadoras, isso é um ponto muito importante, assim, tudo que a Ecoamor também elabora, porque todas as pessoas que atuam diretamente com o cuidado do espaço da escola e que desejam implantar um projeto socioambiental na instituição são pessoas educadoras. Então, são pessoas funcionárias, colaboradoras ou familiares que podem ou não estar diretamente dentro da sala de aula e que atuam como criadoras e multiplicadoras de conhecimento em suas comunidades. E assim a gente amplia, né, o alcance das ações da Ecoamor, contribui com o reconhecimento e fortalecimento de lideranças nas comunidades escolares. E isso é bem importante, assim, porque realmente é muito imprescindível entender que todas as pessoas que estão ligadas dentro desse processo da comunidade escolar também são pessoas educadoras, estão dentro desse processo da educação. Pode passar.
E a metodologia com amor, então, busca auxiliar no engajamento dessas comunidades em projetos de educação socioambiental, no reconhecimento da natureza que está presente em nós, né, em cada um de nós, em nosso entorno, e na promoção de educação mais sistêmica, que busca de forma integrada aprender com o corpo, com o intelecto, com os sentidos, e também com a prática, assim. Então, por mais que a gente auxilie nesse engajamento nos projetos socioambientais, também está em todos os processos que estejam ligados à educação, ou formação, né, ou qualquer tipo de troca de saber. Então, é uma metodologia que dá para ser passada por outros espaços também, para além da sala de aula. Pode passar. Além disso, né, nossa abordagem à horta, os espaços verdes e ao ar livre são compreendidos como ferramentas pedagógicas, ou seja, são um meio de aprendizagem, não em fim em si. Para nós, o objetivo é usar esses espaços e as práticas sustentáveis como um meio de construir experiências coletivas de aprendizagem que priorizam, portanto, o processo ao invés do resultado. E realmente esse processo de feitura de uma horta, por exemplo, passa por todos esses lugares que a gente compreende, né, dentro da metodologia da Ecoamor. Pode passar. E pensando nas nossas ações, assim, é bem importante trazer esse ponto, porque a nossa metodologia, a gente tenta construir caminhos possíveis nos nossos encontros e atividades, né? Que são, por exemplo, no momento do nosso encontro hoje, né? De formação. A gente pode ver que a gente teve um momento inicial de sensibilização, que também teve uma troca, e nisso teve várias coisas subjetivas, seja o outro grupo falando sobre realmente espaços e lugares que sejam de acolhimento, quanto o outro grupo falar mais sobre realmente sentimentos e subjetividades. Então, a gente pega pontos bem diferentes de como interpreta esses processos, aí depois a gente vem para o momento de exposição, igual agora, por exemplo. Então, dentro dos processos que a gente tem dentro das atividades da Ecoamor, a gente tenta criar esses caminhos, que é um caminho que tem a sensibilização, a apreensão, a feitura, a ação, a escuta, o acolhimento e outros. E por isso que nossas ações são sempre pensadas em uma estrutura que se inicia na sensibilização. Então, por exemplo, no nosso encontro presencial, a gente pode ver que a Nina, ela conduziu um momento de sensibilização onde as pessoas tocavam em objetos, elas sentiam o cheiro dos objetos. Se quisesse comer, podia comer o objeto também, né? Porque tinha ervas frescas e tal. E depois, quando tirava a venda, ela também estaria conseguindo ver qual que era cada uma daquelas coisas que ela tocou, que ela sentiu, que ela cheirou. E aí, pensando nessa estrutura que inicia a sensibilização, ela traz esse momento de atenção. E assim, nas nossas atividades também de equipe, a gente pode ver que teve, por exemplo, na última, no Encontro Raízes, um momento ali de alongamento, de uma meditação, de respiração, que é trazendo essa atenção para dentro dos nossos encontros. Depois a gente adentra com conteúdos teóricos mesmo, de maneira mais aberta, trazendo o momento expositivo, no nosso encontro presencial mesmo, apesar de também estar no momento da ação mesmo, né? Quando a gente traz, por exemplo, tanto aquele primeiro início que a gente fala um pouco sobre as metas SMART, depois quando a gente leva todo mundo para cada ninho, seja da compostagem ou o ninho das sementes, também tem um momento ali de conteúdo teórico, de conteúdo expositivo, de uma parte um pouco mais racional, mas obviamente sempre de maneira aberta, onde é possível você ter essa escuta, você ter essa troca, onde a pessoa se sente confortável também para compartilhar as impressões dela, ou como ela se sente em relação àquele momento. Então, tem esse momento de diálogo, realmente de escuta, mas também tem o momento da prática e da feitura da coisa mesmo, né? Então, a gente pensa, por exemplo, quando eles se juntam em grupos, então é o momento de fazer, mas um fazer coletivo ali, com trocas, com escutas, com entender a realidade de cada uma das escolas ali para fazer aquela meta, né? Cada um dos grupos tinha que fazer. Aí depois, quando a gente vai para os ninhos, por exemplo, a gente pensa que cada um teve que fazer a compostagem em conjunto, no das sementes, todo mundo fazendo. Ai, não é bomba, meu Deus, eu estou tentando lembrar a palavra de sementes, mas
fazer uma bolinha de sementes ali para conseguir plantar, ou então fazendo um vasinho realmente de ter uma sementeirazinha, assim como também a gente pensando um pouco nessa parte de unir tanto o coração quanto o racional, e também a parte de fazer, por exemplo, aquela atividade que a gente colocou no final do encontro mesmo, que está aqui, essa última bolinha, que é essa imagem realmente da nossa avaliação do encontro, onde a gente trouxe algumas perguntas mais racionais, assim, mas também trouxemos perguntas, assim, subjetivas, então também vai para esse lugar do lúdico, mas ao mesmo tempo pensando um pouco nessa parte racional, também trazendo um pouco a parte da subjetividade. Então, todos esses aspectos são sempre enfatizados nos nossos encontros, até hoje mesmo, por exemplo, a nossa primeira atividade, ela passa por esse lugar, né, de uma troca, de um compartilhamento, de fazer algo, depois retornar, e aí depois a gente vai para um momento expositivo também. Aí pode passar, Bárbara. Aí são os nossos materiais didáticos, né, que são, tem o Ninhos, que é isso que ele faz, que ele é imprescindível nessa parte da nossa metodologia, porque ele realmente faz esse aprofundamento na parte dos ninhos. A gente também tem o Manual das Poções Mágicas, que traz um pouco a parte, tem uma parte bem teórica, mas também é muito lúdica. O nosso Diário de Horta, que traz mais uma parte de fazer também, né? Porque você tem que preencher, tem que fazer como cada um está fazendo cada coisa, mas também tem toda uma explicação. Quando você vai ler, tem sempre uns textinhos em cada página. Tem também o da Horta para Merenda, que também, então, todas as publicações, na verdade, quando você vai ver dos materiais didáticos da Ecoamor, passam um pouco nesse processo, assim, dessa metodologia mesmo. E principalmente o Ninhos, né, que é esse marco dentro de pensar os ninhos de aprendizagem mesmo. Aí pode passar. As outras referências, não sei se a Bárbara quer falar, ou é para eu falar. A gente pode finalizar aí, depois na hora que eu paro de compartilhar, eu falo mais um pouco. As outras referências são esse primeiro livro, que é o do Satish Kumar, que é o Solo, Alma e Sociedade, né? Que aí ele traz uma parte do texto que fala sobre essa parte do cabeça, coração e mãos. Tem esse Brinquedos do Chão, a Natureza e o Imaginário do Brincar, e o Brincar, do grande Piorsky, que inclusive está comigo, que a Bárbara me emprestou. Eu comecei a ler ele, finalmente. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que também, assim, é bem importante. Acho que tudo que o Krenak traz, assim, é de uma sabedoria muito grande. Então, é interessante para a gente. Pode passar. Aí tem outras referências que tem esse A Vez e a Voz das Crianças, Escutas Antropológicas e Poéticas das Infâncias, O Desemparedamento da Infância, a Escola como Lugar do Encontro com a Natureza, e esse do Manuel de Barros, que é Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros. E todos, assim, são livros bem... Esse das A Vez e a Voz das Crianças, eu não vou mentir que eu ainda não li ele, mas esses outros dois eu consegui já ver os dois, eles são, esse do Manuel de Barros, então, é tipo um primor, assim, de lindeza, de fofura mesmo, de As Infâncias de Manuel de Barros. Aí pode passar. Aí, Vivências com a Natureza, Guias de Atividades para Pais e Educadores, A Convenção dos Ventos, Agroecologias em Contos, e A Última Criança na Natureza, que são outras referências também que tem super a ver com esse caminho mesmo da metodologia que a Ecoamor traz e que a Ecoamor sempre pensa nas atividades. Aí pode passar, não sei se tem mais algum. Não, era o último. Eu acho que só complementando, assim, mas acho que a Fernanda, ela falou bem, assim, do que a gente queria trazer hoje, que era isso, assim, né? Lógico que aos poucos a gente vai se familiarizando mais com essa metodologia, mas a ideia hoje era um pouco contar essa história, né, de como é que a gente chegou nesse modelo, nesse formato, e também como que isso está presente nessas atividades, né, porque é isso, assim, a partir do momento que a gente teve esse entendimento de que o que a gente estava fazendo
existia uma referência teórica, existia uma referência metodológica, que a gente podia construir isso como uma base, né, para trabalhar. A partir desse momento, toda e qualquer atividade que a gente pensa, que a gente propõe, ela olha para esses aspectos, assim, né? Então, seja, por exemplo, isso dos ninhos, desse formato, né, desse espaço de acolhimento, de um lugar que você cria ali para que aí eu acho que atravessa tudo que cada um trouxe, né? De você se sentir seguro, de você não ser julgado, de você poder aprender e de ser um espaço lúdico, de ser um espaço que você tem escuta, que você tem troca. Então, como você consegue criar esses espaços, esses ambientes para construção, para partilha de conhecimento, né? Então, e que é isso, ele não está necessariamente num lugar técnico, né? Num lugar teórico, assim, a gente não precisa ser um mega técnico para poder propor algo nesse sentido, né? Então, a gente também amplia essas possibilidades de aprendizado, né? De outras pessoas se sentirem mais confortáveis de compartilhar, de aprender nessa troca. E cabeça, coração e mãos, assim, chegou uma época que a gente até, tipo, ficava sinalizando na programação, assim, do tipo, onde está a cabeça, onde está o coração, onde está a mãos, para garantir que a gente estava passando por tudo, assim, mas que hoje já vem de uma forma até mais, acho que mais orgânica até, assim, né, de começar a pensar a programação e já falar assim, nossa, peraí, a gente tem que pensar alguma atividade aqui inicial ou não. E era mais ou menos isso, assim, que a gente queria compartilhar hoje. E a gente ainda tem uns minutinhos, eu queria deixar aberto aqui para se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, para a gente poder trocar também um pouquinho antes de encerrar. Bárbara, posso fazer um comentário do ninho da compostagem? Isso que a Fê falou também do fazer, né? A gente teve todo aquele momento de diálogo antes de falar sobre o que era, como fazer a compostagem, mas aí você vê na hora que eles foram fazer as composteiras, outras dúvidas surgiram, assim, né? E aí o quanto fazer vai despertando outras associações e conhecimentos, assim. Então, acho que tudo que a gente faz um pouco a gente, né? Porque tem coisa que a gente não sabe que a gente não sabe que não sabe, que está naquele campo do desconhecido que você nem reconheceu que você não sabe, porque você não imaginou. Então, eu acho que fazer vai abrindo esses campos, assim, né? Aí, por exemplo, uma pessoa, quando ela está descascando uma fruta e aí gera o resíduo, talvez uma pessoa que passou por uma experiência do ninho de compostagem, ela vai jogar aquilo no lixo, o corpo dela sabe que existe outro caminho para aquilo, né? Então, eu acho que está super integrado mesmo. Assim, foi interessante ver isso lá no dia da prática. E é curioso, né? Porque eu acho que com criança, adolescente, é mais automático, né? Esse aprendizado pelo corpo, né? E aí a gente vai ficando adulto e vai ficando muito mental, né? Muito cabeça, assim, né? E aí a gente vê mesmo isso, assim, quando daqui a pouco a gente tem uma possibilidade de prática que a gente vai, igual você falou, né? A gente vai descobrindo isso que a gente nem sabe que não sabe, mas que a gente pode aprender, né? Então, é muito legal também eu acho muito potente, assim, ver essa conexão também que acontece com as pessoas adultas, assim, delas se reconectarem com essas outras possibilidades de aprendizado, né? E acho que até, agora eu lembrei de outra coisa, até isso, assim, de que, por exemplo, tem pessoas que, a Jordana mesmo trazia muito isso, assim, que ela aprende muito pela prática. Então, para ela aprender, ela tem que pegar e fazer. Aí, às vezes, tem outras pessoas que aprendem mais na escuta. Aí, outras que tem que anotar para aprender. E aí, nisso, você vai tentando, de alguma forma, contemplar essas diferentes maneiras de aprender também, né? Você não fica só, assim, com uma única possibilidade, assim, né? Também de aprendizado. Fê, você quer complementar mais alguma coisa?
Eu acho que, já que ninguém vai falar, vou comentar assim, um pouco, que é isso, assim, acho que realmente quando a gente vai ficando velho, a gente vai dando mais importância para essa parte racional, assim, e isso coloca a gente em lugar de realmente não reconhecer esse espaço do processo mesmo, assim, porque fica muito nesse campo do racional, onde tu parece assim, muito claro, né? Muito bem pensado, e na hora do vamos ver a nossa prática, o nosso aprendizado, ele passa por uma série de lugares, assim, e que pode ser mais difícil ou mais fácil para cada um, assim, pode ter uma facilidade ou uma dificuldade. E aí, quando a gente traz isso de tentar ter esse momento de aprendizagem, passando por esses outros espaços, passando pelo corpo, passando pelas emoções, trazendo esses vários aspectos, né, vai tanto do racional, do subjetivo, quanto do fazer mesmo, a gente percebe uma outra forma, assim, de aprendizado, eu acho que mais respeitosa e até mais gentil com a gente, com os nossos processos, assim. Então, acho realmente bem importante e muito essencial que dentro da metodologia da Ecoamor a gente traga isso, assim. Eu acho que, como é sensível e mais gentil, acho que também desperta uma visão mais generosa também em relação à natureza, assim, aos processos com o meio ambiente, desse entendimento também dos processos que a natureza tem, desses ciclos, dessas esperas, dessas demoras, ou esse tempo mesmo que ela tem. Então, acho que é essencial, de certa forma. Ah, lá na nossa biblioteca, no Drive, tem umas quantas pastinhas lá com diferentes conteúdos, e tem a de educação ambiental, e aí tem algumas desses materiais que a gente mostrou de referências lá, por exemplo, aquele Desemparedamento da Infância, é uma publicação digital, e tem outras também, tem umas de brincadeiras, umas publicações bem importantes que a gente não listou aqui, mas que também elas entram como referência. E tá lá, tá disponível, então se tiverem alguma curiosidade também para olhar mais a fundo esses outros materiais e ler, e também qualquer dúvida que tenham também sobre a metodologia, pode vir conversar com a gente também. A ideia é mesmo que cada vez mais isso, até isso, assim, de vocês olharem a programação do evento daqui a pouco e já entenderem, assim, esse aqui é o momento coração do evento, esse aqui é o momento mãos do evento. É lógico que às vezes eles se misturam também, né? Não é uma coisa só, né? Mas de ter clareza, assim, desses momentos, porque eles realmente são pensados para contemplar tudo, né? Para ter essas vivências. Mas acho que é isso. Eu tenho uma dúvida. Sim. Tem aquele aspecto lá que vocês usam de escolha, né? Os participantes escolhem qual ninho eles vão fazer. E aí, onde que entra essa escolha, né, nessa metodologia? Assim? Faz parte da metodologia? Como que vocês pensaram isso? Por quê? Então, faz no sentido de que muitas vezes a gente se mobiliza de uma forma diferente quando a gente parte de um desejo próprio de aprendizado, né? Então, é diferente, por exemplo, se eu chegar e falar assim, então todo mundo vai fazer tal atividade, ou falar assim, vocês aqui vão fazer essa atividade, vocês vão para essa. E aí, não necessariamente, isso pode ser o meu desejo de aprendizado naquele momento, a minha curiosidade, por N motivos, né? Pode ser porque eu já sei aquele assunto, ou porque naquele momento eu quero aprender mais sobre determinada coisa. Então, a gente acredita que esse mover-se pela curiosidade, pelo desejo,
ele já é um primeiro passo fundamental. Assim, não digo que é o primeiro passo, porque eu acho que o primeiro passo é a sensibilização, é você já estar num lugar que você se sente mais acolhido e até com essa possibilidade de escolher, porque eu acho que até essa possibilidade de escolher nem sempre dentro de um modelo mais tradicional de educação a gente tem essa possibilidade, né? A gente só tem uma única alternativa, muitas vezes dentro de sala de aula, né? Então, existe, eu acho que um primeiro momento de você preparar essa pessoa para ela estar aberta a essa possibilidade, daqui a pouco ela até se surpreender, tipo assim, nossa, eu posso escolher o que eu quero fazer, mas aí esse mover-se dela parte do desejo, né, dessa vontade de aprender do que ela quer aprender, e aí eu acho que isso já garante, assim, uma outra relação com o que ela vai aprender, com o que ela vai perguntar, questionar, compartilhar, né? Porque você chega dentro de com uma outra abertura de interesse, né? Então, faz parte, sim, do processo. É meio curioso para a gente que está propondo até compartilhar aqui, né? Porque geralmente fica as meninas quem vai cuidar dos ninhos, né? Fica um pouco com aquele sentimento assim, nossa, mas e se ninguém quiser falar do meu ninho, se não aparecer ninguém, se eu ficar lá sozinha. E aí, nesse último encontro, a Ana estava falando assim, acho que ninguém vai para o ninho da semente, né? Porque compostagem, as pessoas se interessam muito mais por compostagem, vai todo mundo ficar lá com a Nina e eu vou ficar sozinha. E aí até estava falando assim, não, qualquer coisa a Fernanda vai ajudar vocês também, porque acho que vai ter mais gente lá. Aí eu até brinquei com ela, falei assim, vamos esperar, porque as pessoas surpreendem a gente, né? A gente acha que tem todo um interesse específico e, na verdade, às vezes não. E foi muito curioso, assim, de ver o movimento, né? Que é de início um monte de gente foi indo lá primeiro para das sementes, e aí depois acabou que rolou uma divisão, acho que quase que igual, assim, né? Do grupo que estava, mas ela mesma se surpreendeu depois, né? Ela trouxe isso, né? Que ela ficou surpreendida, assim, que ela achou que não ia ter interesse, e que lá na hora ela viu que várias pessoas tinham interesse e que ficaram super se engajaram ali no processo. Então, é realmente dar abertura para isso, assim, para essas escolhas, essa autonomia acontecer. E aí coloca a gente sempre no lugar, assim, meio de vamos ver o que vai acontecer, mas todas as experiências que a gente já teve, nunca teve problema, assim, sempre aconteceu. Quando a gente fez isso com criança e adolescente, nos mutirões, muitas vezes o que acontecia é que, assim, eles migravam também. Então, eles estavam ali no ninho, e daqui a pouco eles iam para outro ninho. Ou então, por exemplo, o ninho da merenda também, que era um aluno que estava no ninho da horta, e daqui a pouco ele foi para a cozinha. E aí a gente fala que ele criou o ninho da merenda, assim, da comida para a gente. Porque aí ele estava lá na cozinha, fazendo suco de beterraba com laranja, falando que era suco mágico. Então é isso, partiu do interesse dele, assim, ele começou na horta, daqui a pouco ele já estava em outro lugar e nem por isso ele não estava ali no processo de aprendizado. Aí é algo para a gente também, assim, a gente também tem que entender assim, o que a gente controla, o que a gente não controla, que é muito bom também, porque a gente vê que as coisas vão indo para além do que a gente planeja, né? Acho que até algumas pessoas trouxeram, né, esse feedback, né, das conversas que tem, né, no encontro, né, entre as pessoas educadoras, até delas com vocês, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais potentes, assim, dos encontros presenciais, assim, eu até fiquei muito feliz de ouvir relatos disso, assim, porque é uma coisa que extrapola a programação, e eu acho que é para extrapolar mesmo, assim, porque é justamente nesses momentos de conexão das pessoas, assim, que a gente consegue, né? E que a coisa vai fluindo de uma forma mais orgânica, assim, então é a beleza do encontro presencial também. Legal. Mas parte de uma referência também? Tem algum livro? Disso, né? Disso que eu acho que, por exemplo, o Gandhi Pior, que ele traz muito essa questão com as crianças, né? Desse aprendizado pela curiosidade, pela experiência, da investigação, e de você também dar espaço para essa autonomia da criança, assim, se expressar a partir disso, né? Então, acho que o Gandhi Piors, que eu acho que é um que tem um pouco essa referência, mas com certeza tem outros. Acho que a Nina deve ter algumas referências aí para falar, ela está com isso mais fresca agora. Quem trouxe muito isso foi a Mônica Passarinho lá no Sítio Semente, né? Voltando, né? Essa questão desse lugar de escolha. Também tem
não sei nem se foi mencionado aqui, no ano passado eu fiz um curso do Criança e Natureza com a Ana Carolina Tomé, isso. E aí também tem essa questão de trazer essa escolha, porque a escolha ela também pressupõe uma responsabilidade, né, que a criança ou que a pessoa educadora assume, porque ela escolheu estar naquele lugar, então isso traz esse senso de responsabilidade, autonomia, de estar no lugar que escolheu. É muito simples, né, assim, mas é tão importante para ter esses lugares de escolha para despertar a curiosidade. E aí eu acho que também entra muito no que a gente sempre traz, né? Que a horta é a cereja do bolo, assim, né? De que todo mundo vai achando que só quer isso, só quer isso, e aí quando se depara com vários ninhos de aprendizagem, com outras escolhas, e aí, por exemplo, vai para o ninho das sementes e aí descobre uma gama de conhecimentos e de saberes que estão envolvendo aquilo lá, que atravessam a horta, mas que se não tivesse sido colocado, nem saberia, assim, né? É isso, a gente ficaria muito preso no mesmo, né, no mesmo lugar. Marcos, só falar, já que você está interessado assim, no assunto, existe pedagogia por projetos, e tem acho que ele é português, chama José Pacheco, que tem uma escola em Portugal, que é a Escola da Ponte, que trabalha só com pedagogia de projeto, então as crianças levam os interesses dela e a partir dali os facilitadores vão desenvolvendo outros aprendizados. É bem interessante. Esses dias tinha um documentário bem legal passando que chama Escola São Pessoas. Acho que talvez ainda esteja no YouTube. Vale a pena procurar, assim, falava um pouco sobre isso também. Nossa, valeu. Vou anotar aqui. Acho que é isso, gente. Tem mais alguma questão, alguma observação? Senão a gente pode ir encerrando. A fotinha, talvez. É verdade. Deixa eu só parar aqui a gravação.